Olá pessoal, eu sou o professor Maurício. Nós vamos resolver agora algumas atividades, alguns exercícios envolvendo números inteiros, né? Ou seja, os chamados números positivos e negativos. Ok? Então vamos lá. O primeiro exercício diz assim: no prédio onde Regina mora, há 3 subsolos, aquelas partes de baixo de um prédio. Existe o andar -1, -2, -3. Tendo como base o andar térreo, que é identificado pelo 0, e usando os números positivos e negativos, indique o andar que o elevador se encontra. Então vamos pensar o seguinte: tem 3 subsolos, né? Ou seja, o térreo é o 0, para baixo do 0 -1, para baixo do -1 -2, ou seja, o andar mais para baixo, né, mais interno, é o -3. Agora vamos pensar o seguinte: o problema diz o seguinte: você está no 0, ok? Pense que você está sempre no 0. Então eu vou fazer o seguinte, olha, aqui está aqui a correção. Primeiro exercício eu peço o seguinte, olha, se você descer 2 andares, como é que fica? Que andar que você fica? Se você está no andar 0, correto? E desce 2, ou seja, -2, quanto que você fica? 0 com -2, dá -2. Beleza? No outro exemplo eu falo o seguinte: e se eu subir 5 andares e descer 8, onde é que eu fico? Se eu estou no 0. Ou seja, eu estou no 0. Se eu subo 5, se eu subir é mais 5. E se eu desço 8, -8, quanto que fica? O 0 eu posso esquecer, agora eu vou fazer essa continha aqui, ó, 5 menos 8. Correto? São sinais diferentes, eu vou tirar. 8 menos 5 dá 3. Sinal do maior prevalece. Ou seja, eu estarei no subsolo -3. Ok? Beleza. Agora, o próximo exemplo é esse aqui, ó. Eu estou no 0. Se eu descer 3 e subir 3, pô, fica na cara. Se eu estou no 0, subo 3... estou no terceiro andar. Se desço 3, fico no 0. Volto para o lugar onde eu estava. Mas como é que ficaria na mão, algebricamente? Estou no 0. Desço 3, -3. E subo 3. 3 menos 3 dá 0. Não tem sinal 0. Beleza? Vamos para o segundo exercício. Segundo exemplo. Tá? Numa gincana da escola, cada classe tinha que cumprir 6 tarefas, pelas quais recebia uma pontuação positiva ou negativa conforme seu desempenho. No quadro abaixo está o resultado das 2 classes da gincana. Então tá, tem 6 etapas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Bem, a classe A ela fez a pontuação na primeira, na segunda fez 21, na terceira -50, na quarta mais 83, na quinta perdeu 14 e na sexta perdeu 70. E a classe B também teve as suas. Ganhou 53 na primeira, perdeu 72 na segunda, ganhou 67 na terceira, perdeu 88, na quinta ganhou 20 e na sexta perdeu 50. O que ele pede? Ele pede o seguinte: qual o saldo da classe A e qual o saldo da classe B? Então, como é que eu faço? Poxa, na classe A eu podia fazer tudo de cabeça: 60 mais 21, depois tira 50, depois soma 83, depois tira 14 e depois tira 70. Então podia somar 60 mais 21, depois o resultado menos 50, o resultado mais 83, o resultado menos 14, o resultado menos 70. Mas eu vou mostrar para vocês uma outra maneira também de fazer, que é essa aqui. Eu vou pegar os positivos, só os positivos, correto? Que são esses que eu estou sublinhando aqui, ó, e depois vou somar só os negativos. A mesma coisa eu vou fazer na B. Então, como é que a gente faria? Então, ó, eu vou pegar os positivos. Tem 60 positivos, 21 positivos e 83 positivos. Se eu somar os positivos, eu tenho 164 positivos. Somando os negativos da classe A, eu tenho 134 negativos. Quantos pontos eu tenho? Se eu pegar o mais 164 com menos 134, o 164 positivo com 134 negativos, vou tirar o maior menos o menor,
dá 30, o sinal do maior prevalece. Eu tenho 164 e devo 134, eu tenho 30. Beleza? A mesma coisa eu fiz na B. Somei os positivos, correto? 53 mais 67 mais 20 dá 140 positivo. E vou somar os negativos. 72 com 88 com 50 deu 210 negativos. Agora eu vou ver o resultado. 140 positivo com 210 negativos, eu vou tirar o maior. Pode ver que o negativo é maior. Eu perdi mais do que ganhei. Então, vou pegar 210 menos 140, que dá 70. O maior menos o menor dá 70. O sinal fica do maior. Ok? Então, fiquei a classe A 30 positivo e a classe B ficou devendo ponto ainda. Correto? Então, na resposta A eu coloco, classe A fez 30 pontos positivos e a classe B fez menos 70. E aí? A segunda pergunta é essa aqui, ó. Qual das duas classes foi vencedora? Aquela que fez mais pontos, tá? No nosso caso, a classe que teve mais pontos foi a classe A, correto? Foi a classe, eu vou pegar aqui, ó, foi a classe A que teve mais pontos. Beleza? Tá. A outra pergunta é assim: de quantos pontos foi a diferença entre as classes? De quantos pontos foi a diferença? Então vamos pensar comigo. Tá. Diferença é menos, uma conta de menos que eu vou fazer. Então, eu poderia fazer de duas maneiras. Ó. O 30 positivo menos o resultado ou melhor, repetindo, a classe A, o resultado da classe A menos o resultado da classe B. Veja, o menos, eu fiz certinho a quantia de menos, só que eu estou diminuindo um número que é negativo. Para não ficar dois números, eu coloquei entre parênteses. E daí, na hora de tirar, fica 30 positivos, menos com menos dá mais, que tem jogo de sinal, mais 70. 30 mais 70 dá 100. A diferença foi 100. Puxa, pessoal, mas deu 30 positivo e menos 70, por que deu 100? Olha, dá para ver aqui, olha. Vamos pensar que esse aqui é o marco zero, certo? A classe A saiu do zero e chegou até o 30. A classe B, ela começou com zero, mas foi até o menos 70. Se você olhar, do 70 ao zero dá 70, e do 0 ao 30 dá mais 30. Se você somar esse 30 com o 70, esse espaço que é aqui de 30 positivo ou 70 negativo, dá 100 unidades. Ok? Que foi essa diferença de pontos entre a turma A e a turma B. Ou seja, a turma A fez 100 pontos a mais que a equipe B. Ok? Fica claro, né? Eu posso ter até um outro exemplo. Se eu tenho 2 pontos e você tem menos 2, quantos pontos eu tenho de diferença? Eu tenho menos 4. Não vai ser 2. Por quê? Eu vou sair do 2 positivo e vou para o 2 negativo. Se eu ver 2 negativo, 2 negativo, 1 positivo, 0, menos 1 e menos 2, se você olhar, são 4 casinhas que eu ando. Beleza? Vamos para frente? Exercício 3. Vamos virar a folha. Ok? Então tá. Diz bem assim o problema. Tá? Vamos lá. Em Palmas, Paraná, durante a madrugada, nesse último inverno, o termômetro havia registrado 6 graus negativos. Estava frio. Até as 13 horas a temperatura subiu, esquentou um pouquinho, subiu 5 graus. Qual era a temperatura indicada no termômetro às 13 horas? Esse exercício até é simples, não? Se você tem menos 5, menos 6, correto? Menos 6. Subiu, eu vou somar alguém, né? Vou subir mais 5, que é a temperatura que é positiva, correto? Eu nem precisaria colocar esse, eu podia fazer até direto aqui, ó. Tá, ó. Menos 6, subiu, é mais 5, correto? 6, como são sinais diferentes, 6 menos 5 dá 1, o sinal do maior prevalece, a temperatura ficou a 1 grau negativo, correto? Então tá 6 negativos, eu vou subindo a temperatura, cada vez que vai subindo, lembrando, o número negativo, quanto maior ele é menor, então a temperatura estava 6 graus negativos, subiu 1, ficou menos 5, subiu 2, menos 4, subiu 3, até eu subir 5 graus, se eu subir de menos 6, subir 5 graus, eu vou ficar com a resposta que é menos 1. Beleza?
Então tá, vamos para o 4. Ok. Paulo saiu de manhã para ir ao trabalho. Observou o termômetro da rua marcada. Da rua que marcava, 16 graus. Na volta da casa, no almoço, observou que o mesmo termômetro marcava 25 graus. Calcule a diferença de temperatura ocorrida nesse período. Puxa, então o que nós tínhamos aqui? Nós vamos pensar um pouquinho. Vamos lá. A temperatura estava a 16 graus e passou para 25. Né? A pergunta, quantos graus aumentou a temperatura? Se eu saio do 16 graus e vou para o 25, é só fazer 25, que é a maior temperatura, menos a 16. 25 menos 16, variou 9 graus. Ok? Então tá, beleza. Vamos passar para o próximo exercício. Bem, aqui tem ó, uma movimentação de caixa. Tá, o extrato bancário de Júlia mostra a seguinte movimentação. O saldo anterior é quanto que ela tinha quanto na conta? 452. Aí depositou um dinheiro, deposita é entrar. Eu vou somar mais 200. Depois eu saquei, sacar é sair dinheiro. Então, ó, pode ver o sinalzinho de menos. Então, saiu 330, eu coloco menos 330. Depois, foi dado um cheque. Se eu dou um cheque, vai sair dinheiro da minha conta. Saiu quanto? 252. E depois, no final, eu depositei. Você depositou, vai entrar dinheiro na minha conta. Então, é um sinalzinho de mais. Mais 140. Eu quero saber qual o saldo da conta da Júlia. Na prática, é só fazer assim. 456 mais 200, 456 mais 200. Duas entradas. Ó, saiu 330, tem que tirar 330. Depois saiu 252. Do saldo eu tiro 252 e o resultado final ainda eu somo mais 140 porque foi depositado 140. Olha como é que eu fiz. Então tá. Peguei o primeiro valor, correto? 456 do saldo anterior. Somei com 200, deu 656. Quanto que eu tenho de saldo? 656. Aí 656 eu vou tirar do 330, correto? Que era o saque do caixa eletrônico. 656 menos 330, 326. Supostamente agora eu tenho 326. Aí o que aconteceu? O 326 é quanto eu tinha, o saldo era positivo. Ó, ficou positivo, ficou positivo. Bem, saiu R$252 do cheque compensado. Daí eu vou tirar de novo. 326 menos 252 dá 274. Estou com o meu saldo positivo ainda, correto? Então tá, 274 mais 140, eu tinha 274, entrou um depósito de 140, dá 414. A conta podia ser feita assim, ó. 456 positivo com 200 positivo, dá 656 positivo. Tá vendo essa continha? Aí ficou o saldo de 656 positivo, né? Com um saldo de 330 negativo, o maior menos o menor dá 326, sinal do maior prevalece. Depois eu tenho 326 menos o 252, que é do saldo do cheque compensado. 326 positivo, que é o saldo que eu tenho, menos eu tenho com um valor de 252 negativo do cheque compensado, eu pego o maior menos o menor. 326 menos 256 dá 274. 274 o quê? Positivo, porque o saldo positivo é maior. Se eu tenho 326 e devo 252, eu fico tendo 274. E para fechar, se eu tenho 274, meu saldo ficou 274 e fiz um depósito de 140, eu pego 274 com 140 dá 414, que é o saldo que a Júlia tem. Ok? Beleza? E agora a gente vai fazer as operações, tá? Então tá, essas são as operações que tem, são até a letra J. Então vamos lá, eu tenho mais 5 com mais 10. O sinal de mais, ele nunca atrapalha, você podia até pensar direto, tá vendo? 5 positivo com 10 positivo dá 15. Mas você pode fazer que nem a gente faz exercício em sala também, que é tirar o parênteses. Só olha se não tem nenhum sinal na frente. Se tiver sinal na frente do parênteses, tem que fazer jogo de sinal. Então, vou tirar o parênteses, ficou mais 5. Vou tirar o parênteses do 10.
mas vai ficar 2 sinais, não pode. Então o que eu faço? Mais com mais dá mais. 5 positivo com 10 positivos, 15 positivos. Na letra B, veja, menos 20, correto? Tirei do parênteses, não tinha nenhum sinal na frente, então não precisei fazer jogo de sinal. Ó, com mais, menos 5. Então, opa, tem jogo de sinal aqui, porque vou tirar o parênteses, vai ficar um sinalzinho lá fora. Não pode ficar 2 sinais, daí eu faço mais com menos, menos 5. Quanto que deu essa conta? 20 negativos com 5 negativos, são sinais com parcelas iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Dá 25 negativo. A letra C, 30 negativo, ó, vou tirar do parênteses, não tem nenhum sinal na frente, baixei. Vou tirar o 25 do parênteses, só que tem um sinalzinho na frente, menos com menos dá mais. Aí a conta ficou 30 negativo com 25 positivo. São sinais distintos, eu vou tirar, é uma subtração. 30 menos 25, 5. E aí o sinal do maior prevalece. Ok? E aí, continuamos. Ok? Baixei o 30 negativo, menos com menos dá mais 25. 30 menos 25 dá 5, o sinal do maior prevalece. Olha a letra D, ó. Veja, vamos ver. Isso aqui é a resposta que eu só confirmei, tá, pessoal? Na verdade vai até o igual. Então, ó, vou baixar o 12. Para tirar o 23 do parênteses, eu tenho que fazer jogo de sinal, menos com mais, menos. Para tirar o 4 do parênteses, eu tenho que tirar do parênteses, eu tenho que fazer jogo de sinal, porque eu tenho um sinalzinho na frente, menos com menos dá mais. Deu 12 positivo, 23 negativo e 4 positivo. Olha, eu vou fazer assim, vou somar os positivos. 12 com 4, 16 positivos, e ficou 23 negativo. E aí agora eu vou tirar o maior do menor. 23 menos 16 dá 7, sinal do maior prevalece. Ou tenho 16 e devo 23, fico devendo 7. A letra E, ó, não tem parênteses, mas vamos fazer o seguinte, eu vou somar aqui, ó, os negativos, 6 com 1 dá 7 negativos, e vai ficar o 10 positivos. E aí, são sinais diferentes, correto? É uma subtração que eu faço, 10 menos 7 dá 3, sinal do maior prevalece. Ou, devo 7 e tenho 10, eu fico tendo quanto? 3. A letra J são multiplicação e divisão, lembrando, multiplicação e divisão tem jogo de sinal. 3 vezes 9 são 27. Menos do 3 com mais do 9, menos com mais dá menos 27. Multiplicação de novo, 8 vezes 7, 56. Menos com mais dá menos com menos, desculpe, menos com menos dá mais. 56 positivos. Letra H, vou multiplicar esses 3 caras. Então tá, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 1, 30. Sinal, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais 30. Divisão, 40 dividido por 5 dá 8. Sinal, mais o 40 com mais o 5, multiplicação e divisão, e diante de parênteses tem jogo de sinal. Mais com mais dá mais. Qual é o jogo de sinal? Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Divisão, 15 dividido por 3, olha o símbolo da divisão. 15 dividido por 3 dá 5. Sinal, divisão tem jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Ok? Beleza? Então tá, fiz os exercícios desse, agora a gente vai para outro. Vamos lá. Larissa teve alguns problemas financeiros. Ok? Larissa teve alguns problemas financeiros e estava com saldo bancário negativo. Ó, tem um sinalzinho de menos no final, de R$ 345. As 3 irmãs de Larissa resolveram ajudá-la para saldar a sua dívida e dividiram a quantia em partes iguais. Que valor da dívida coube a cada irmã? Correto? Lembrando, a Larissa aqui não vai entrar na conta, ela não tem dinheiro. Mas as 3 irmãs vão ajudar. Correto? As irmãs vão ajudar a pagar a dívida da Larissa. Eu não vou contar com a Larissa nesse caso aqui. Como o problema não fala, eu não vou contar. Correto? Tá bom? Senão seria 4 pessoas, mas eu não vou contar com ela. Então vamos ver. Eu tenho menos de 345 dividido por 3. 3 vezes 1, 3. Para 3 sobra nada. Abaixei o 4. 3 vezes 1, 3. Para 4 sobra um 1. Depois fui lá, abaixei o 5. 3 vezes 5, 15. Para 15 nada. Qual foi a resposta? Cada irmã vai emprestar, né? Na prática vai emprestar, vai ajudar aí a Larissa com R$ 115.
né? Gente fina as irmãs aí, né? Então vamos lá. Oitavo exercício. Aline e sua equipe resolveram participar de uma gincana. E para cada tarefa que elas cumpriam, a equipe ganhava 10 pontos. Oba, ganhava 10 pontos quando ganhava. Só que para cada tarefa não cumprida, a equipe perdia 5 pontos. Então, ganhava, cada partida ganha 10 pontos positivos. Cada partida perdida tira 5, menos 5. Ok? A equipe de Aline cumpriu 12 tarefas, ganhou 12. E deixou de cumprir 3. Então, ela ganhou 12. Então, cada tarefa realizada dava 10 pontos e cada tarefa não cumprida perdia 3. Como é que vai ficar essa conta? Quantos pontos a equipe fez? Então, tá. Vamos lá. Quantas as tarefas realizadas? Cada tarefa ganhava mais 10. Aí é só fazer 10 vezes 12. É mais fácil fazer um pontinho aqui, mas tudo bem, tá bom? 10 vezes 12, 120 pontos positivos. Quantos pontos negativos? Ela não cumpriu 3, correto? Seria 5 negativos. 5 vezes 3, 15. Menos com mais dá menos. Então, perderam 15 pontos e ganharam 120. Claro, né? Você poderia até não usar o sinal, porque eu ganhei 120, professor. Eu sei que eu perdi